Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horário que você está aí olhando essa aula ou assistindo. Nós vamos aqui, gente, para o caderno 35 e a aula aqui é a aula 37, tá? Então, aula 37, caderno 35, tá bom? É porque os cadernos não estão batendo com a aula, porque a gente teve aí algumas aulas extras, né? Com e caderno também extra, né? Foi feito caderno extra e aí não bate efetivamente. O número da aula não quer dizer que é o número do caderno, tá? Então, essa aula é a 35 com o caderno, ou aula 37 com o caderno 35, tá bom? Então vamos lá, aqui a gente vai falar do registro de imóveis, tá? Ainda terminando aqui o registro de imóveis. E esse caderno aqui é um caderno um pouquinho maior, ele tem 30 e poucas páginas, né? Então vamos começar aqui, ele foi dividido em partes, então é a parte um. Aqui eu botei um mapeamento interdisciplinar, que você pode ir pegando aqui, analisando, olhando. Gente, é aquilo, sempre me ajude aí nessa questão das referências, dos artigos, o que você puder mandar para mim, faz uma erratazinha, manda para mim, se puder, vai me ajudar muito, né? E vai ajudar a gente no futuro, né? Tá com um material mais atualizado, livre de qualquer tipo de equívoco, de erro ou de falha, até de omissão de alguma coisa, de repente acrescentar alguma coisa, sugerir o acréscimo de alguma coisa, tá? A gente está buscando aí aperfeiçoar o máximo possível esse material é inédito, mas vai servir de base para os próximos cursos preparatórios que nós vamos fazer para o ENAC, né? Não só para o ENAC, mas também as primeiras fases de outros concursos. A gente vai analisando aí no que a gente pode estar auxiliando e mentorando vocês, tá bom? Então aqui a gente vai para a parte um, tá? Na parte um nós vamos falar de competência territorial e competência material do registro de imóveis. Então, já vamos guardar a primeira lógica, a lógica do sistema, tá, gente? A competência material e territorial do registrador de imóvel é absoluta. Se a competência é absoluta, significa que os negócios jurídicos que sejam registrados fora da competência territorial ou material do registrador são nulos. Então, serão atos nulos. Então, se a competência é material e territorial, elas são absolutas, é a nulidade absoluta também de qualquer ato que seja praticado que viole competência material e viole competência territorial, ok? Então vamos analisando aqui cada passo e tem novidade aqui, tá? Novidade agora recente, no finalzinho de 2024, que muda algumas coisas. E eu vou alertar aqui vocês, tá? Então vamos lá. A competência material é definida pelo conjunto de atos que o registrador de imóveis está autorizado. Então, material, matéria. O que ele pode decidir em termos de matéria? O que ele pode praticar em termos de matéria? A matéria tem que ser atrelada à atividade dele, à delegação que ele tem. Ela não pode ser estranha. Então, por exemplo, um registrador de imóveis não pode fazer registro de nascimento, tá? Por quê? Porque a competência material, essa matéria, registro de nascimento, é estranha à atividade do registrador de imóveis, ok? Registrador de imóveis não vai fazer registro de nascimento, não vai fazer registro de óbito, não vai fazer registro de casamento. Mas a certidão de óbito vai ter ingresso no registro de imóveis? Então, a certidão de óbito não tem ingresso no registro de imóveis, professor? Tem. Tem, mas não para registro. Ela vai entrar como informação, averbação, para mudança de qualificação subjetiva daquela pessoa que está numa matrícula. Por quê? Porque essa informação ela é relevante e altera, inclusive, por isso que é a averbação, ela altera a informação que já está presente na matrícula do imóvel. Perceba? Então, atos praticados, e é isso que você tem que entender, atos praticados em diversas especialidades, cada especialidade vai ter a sua competência material, que não pode ser violada e não pode ser praticada por outro notário ou registrador. Cada registrador tem a sua competência material, então você tem que guardar qual é a matéria que ele é competente. E aí você vai perceber que atos materialmente competentes por outra especialidade, esse ato praticado lá, ele pode, de alguma forma, ingressar em outra atividade com um título extraído do ato praticado lá, pode ingressar em outra atividade
com caráter informativo e modificativo de informação no outro assento. Por quê? Porque o que nós vamos perceber é que há um entrosamento e um entrelaçamento constante das especialidades. Então, as escrituras públicas são feitas pelo tabelião de notas. Ele é o competente. Mas essas escrituras públicas vai ter ingresso onde? Pode ter ingresso nos registros. Nos registros, professor? Sim, nos registros. Pode ter ingresso no RCPN, pode ter ingresso no RI, pode ter ingresso no RTDPJ, percebeu? Mas é praticado aqui no notas. É só ele que pode praticar. E vocês vão ver que tem atos em que o legislador, o Estado, quer dar a máxima segurança, desjudicializando muitas vezes, tirando o judiciário e trazendo para o extrajudicial e quer dar a máxima segurança, que ele, na verdade, coloca conjugado esses atos. Então, atos de reconhecimento de propriedade através da uso capião, ela necessita da conjugação obrigatória de dois titulares de fé pública. Um que vai fazer todo o procedimento registral até o reconhecimento da propriedade, do domínio da propriedade, e o outro que vai, através de título e da instrumentalização da sua competência material, da fé pública, a ata notarial que vai instrumentalizar o processo para o reconhecimento da uso capião, da adjudicação compulsória, extrajudicial. Perceba? Então, o tabelião, com a fé pública dele, a fé pública, ele vai emitir um título, que é a ata notarial, e essa ata notarial vai fazer o quê? Vai fazer o reconhecimento de requisitos legais para a prática ou para o procedimento, a prática final, né, do reconhecimento da uso capião ou da adjudicação compulsória, mas para instruir todo o procedimento. E o quanto mais informação a ata trouxer, menos requisitos ou exigências haverá necessidade do registrador fazer. Perceba que há uma complementação de informação aqui, tá? E que traz o quê? Segurança jurídica, tanto para credores como para devedores e para o Estado Democrático de Direito. Por quê? Porque aqui você está cumprindo função social estatal, função social da propriedade, você está cumprindo aqui, garantindo o direito de propriedade e garantindo que a função social da propriedade seja cumprida. Garantindo aqui circulação de riqueza, né? Quando você olha lá para o artigo 170. Então, perceba, essa atuação conjunta vai dar um resultado final com a máxima segurança jurídica, ok? Tranquilo? Então, perceba, cada um no seu quadrado. É isso que você tem que guardar. O que é a competência material? Cada um no seu quadrado, ok? Então, registrador é registrador, tabelião é tabelião, registrador de imóveis, ele tem a competência material dele definida por lei, tá? Competência material definida por lei, princípio da legalidade e tudo que ele vai ter que aferir no momento de fazer uma qualificação registral. Registrador civil, mesma coisa. Ele tem toda a competência dele definida por lei. Registrador de títulos e documentos, mesma coisa. Registrador civil de pessoa jurídica, mesma coisa, tá? Se você for lá para o marítimo, mesma coisa, tá? Na mesma coisa, a lavratura e o registro de contratos marítimos, também com a responsabilidade específica para aquele que recebeu a delegação para a prática daquele ato. Ok? Tranquilo até aí? Beleza. Então vamos lá, guarde isso. Competência material, ela é absoluta. Então não pode um registrador lavrar uma escritura. Não pode um tabelião fazer um registro de imóveis. São competências absolutas e se elas forem praticadas fora da competência material do registrador, ela é eivada de nulidade absoluta, ok? Aí tem os amparos legais, e aí a gente traz, né? Qual é a competência então, professor? Bom, quando você vai para o registro de imóveis, instituição, modificação, extinção de direitos reais sobre imóveis. Só você pegar lá o Código Civil, você vai ver, tá?
Você tem aí, então, todo o processo. Né? Ali tem transmissão, mas a transmissão, na verdade, ela é o quê? Ela é uma exteriorização da extinção e da instituição. Porque quando você transmite, você está extinguindo e instituindo no novo. Né? Então, assim, guarda isso. Instituição, modificação, transmissão, extinção de direitos reais sobre imóveis. Promessa de compra e venda irretratável. Isso aqui, e aqui tem uma relação, você vai ter que olhar 167. Isso aqui é bem exemplificativo. Olha o 167. E tudo que está ali você vai ver que é ingresso de direitos reais, ingresso no folio real ou no livro auxiliar. Porque o registro de imóveis tem dois livros. Tem o livro principal, que é o livro 2, primeiro, protocolo, né? Protocolo, registro geral. Terceiro, registro auxiliar. E depois tem os indicadores, tá? Beleza? Os indicadores reais e pessoais. E aí, o que acontece? Você vai ver lá no 671 o rol de títulos que tem ingresso no registro de imóveis, tá bom? Aqui tem alguns que são exemplos só, tá bom? E você vai ter, então, também a definição do que é registro e do que é averbação. O que é registrado, o que é averbado, guardando sempre o quê? Registro constitui, olha lá, institui, modifica ou extingue direitos. Guarda isso. Registro, ou ele vai instituir o direito, ou ele vai modificar, ou ele vai instituir o direito, ou ele vai extinguir o direito, tá? Ele também pode gravar de ônus reais, pode modificar, haveria a possibilidade também de modificação de direito, mesmo no registro. E a averbação? A averbação, ela sempre vai mudar as informações do registro. Por exemplo, teve lá um ingresso de um ônus reais. Ingressou um ônus reais. Vamos lá. Digamos aí que entrou uma hipoteca. A hipoteca foi registrada. Uma alienação fiduciária foi registrada. E aí, para ela sair depois, ela entra, grava a matrícula está gravada com uma informação. E aí é o quê? É uma instituição de direito real. Por quê? Um direito, a esses que eu falei, por exemplo, são de garantias. Então, direito real de garantia de terceiro. Tá? Então, direito real de garantia. Esse direito real de garantia, ele ingressa garantindo o direito de terceiro sobre aquele imóvel. Ok? Então, por exemplo, uma hipoteca, ela está ingressando, garantindo o direito real daquele credor, que pode ter tido origem lá num contrato de mútuo, com a hipoteca garantindo, né, um contrato de hipoteca garantindo, ingressa aqui garantindo o direito real de terceiro, que é o credor. E aí o que acontece? Quando é que ele vai sair daqui? Quando ingressar um novo título, ingressar uma nova informação, averbando o cumprimento da obrigação que está ali naquele título. Averbou, cumpriu, a averbação vai cancelar aquela instituição de garantia, tá? Instituição de garantia. Então, guarda isso. O registro sempre vai instituir, modificar, transmitir, extinguir direitos reais. E a averbação, ela sempre vai ter o cunho de fazer cancelamento do que foi registrado. Então, registrou ali e vem a averbação cancelando, ou trazer informações importantes à matrícula. Por quê? Nós trabalhamos num sistema, inclusive com o surgimento da 13.097, agora 14.382, trouxe a importância muito grande da concentração matricial. O que é o princípio da concentração matricial? É o concentrar na matrícula tudo aquilo que é relevante para a matrícula, tudo que é relevante para o imóvel e que seja necessária a exteriorização dessa informação,
que eu consiga levar para lá o que eu quero produzir como conhecimento amplo e restrito, ou seja, um efeito erga omnes, porque o que ingressa na matrícula, ele tem efeito de publicidade, publicidade qualificada, lembra? Publicidade qualificada, publicidade passiva, mais publicidade. Qualquer um pode vir aqui e buscar informação. Então, ninguém pode alegar desconhecimento do que está na matrícula. Então, se existe uma ação, mesmo que não seja uma ação real ou pessoal repersecutória, mas que o, o, o autor da ação, no momento que ele ingressa com a ação, ele já solicita ao juiz uma certidão para informar na matrícula que aquele imóvel pode ser utilizado como garantia para uma ação de indenização, por exemplo. Aquele que for negociar com o proprietário do imóvel já vai ter esse conhecimento. Aquele que pretender negociar tem esse conhecimento. Ele não pode alegar no futuro boa-fé, desconhecimento de uma ação que poderia afetar uma ação indenizatória de um possível credor que poderia afetar a matrícula. E olha que eu não estou falando não estou falando aqui nem da ação não estou falando nem da averbação premonitória, não estou falando nem de uma ação de execução direta, mas estou falando de uma ação de conhecimento em que há uma possível possibilidade de afetar aquele imóvel ali e o juiz autoriza, então, a inserção dessa informação lá com base na 13.097. Então, perceba, isso aí é uma forma de averbação. Existem outras que vão mudar o quê? Fazer mudanças subjetivas objetivas. Lembra que eu dei logo um exemplo aqui o registro a certidão de óbito? A certidão de óbito, ou seja, o óbito entra no RI? Não, quem é competente por registrar o óbito, fazer o registro. É bom que aqui a gente já está falando para todos, não só para o registrador de imóveis, né? Não é só aula de registro, é aula de registro de imóveis, é aula de atividade notarial registral como um todo, a gente vai invadindo as outras áreas também, tá? Então, quando o RCPN faz o registro de reconhecimento do óbito, então um registro declaratório de que houve o óbito e emite uma certidão, essa certidão ela tem ingresso em outros acervos públicos. Para quê? Para levar essa informação, para desconstituir vínculo, para constituir novos vínculos, ou para. São informações juridicamente relevantes. Então, se são informações juridicamente relevantes, ela vai para o RCPN, perceba, o registro de óbito ele vai para o RCPN de forma declaratória, não é constitutiva, é declaratória, tá? Não é constitutiva, tá bom? Porque ele já estava morto. Houve uma declaração, um reconhecimento estatal da morte, fim da personalidade jurídica, registrou, ok, emite certidão. Agora sim, com a certidão e a confirmação do óbito, que é feito pelo registro, é só a partir daí que há o reconhecimento estatal do fim da personalidade jurídica, e aí sim, pode ter efeito ex-tunc, claro que vai ter sempre efeito ex-tunc, tá? Sempre o registro de óbito vai ter efeito ex-tunc. Por quê? Porque sempre vai se registrar após a morte. Pode ser no mesmo dia, pode ser um dia depois, pode ser 2 dias depois, pode ser, né, um registro de óbito tardio? Pode. E aí sempre vai ter efeito ex-tunc. Ele retroage? Vai retroagir seus efeitos, tá? Para o dia da morte. O reconhecimento estatal vai ser para aquele dia da morte. Por que isso é importante? Porque pode ter, e aí é legal que a gente vai fazendo aqui uma conexão com o sistema. Informativo, inclusive, porque o RCPN ele tem que informar aos órgãos estatais os dados da morte e o reconhecimento da morte pelo Estado. Através dessa informação, então, por exemplo, digamos que esse óbito foi registrado 3 meses depois da morte e os benefícios previdenciários estavam sendo pagos indevidamente. Alguém estava recebendo? Então, quer dizer, existe uma repercussão muito grande, tá? Aí, essa certidão de óbito, ela, então, vai conectar várias informações, inclusive no RI. Se essa pessoa é detentora de bens, ele vai ter ingresso no RI. Para que ele vai ter ingresso no RI, gente? Primeiro,
para se alterar a qualificação subjetiva. Por isso que ele é averbado no RI, porque ele vai alterar a qualificação subjetiva daquele titular de domínio, daquele titular da propriedade. Porque se há um encerramento da personalidade jurídica dele, aquele imóvel automaticamente já foi transferido pelo princípio de Saizine. Aquele imóvel já não pertence mais àquele morto, até porque ele está morto, não pertence mais a ele. Na verdade, faz parte de um conglomerado de bens que deve ser reunido, chamado de espólio, e ser distribuído para os herdeiros. Então ali vai se buscar definir quem são as pessoas que vão herdar aquele imóvel, porque aquele imóvel já não é mais do morto. Ele não pertence, porque a transferência foi feita no momento da morte, no momento que ele morreu, houve a transferência dos bens. Então perceba, inclusive, essas informações que vão entrar no RI depois, de mudança de propriedade, é bem interessante, né? Quando você traz um título para registrar, só registra quem é dono. Mas só registra quem é dono quando a gente está falando de relação inter vivos. Se a relação aqui aconteceu causa mortes, a propriedade já foi transferida. Então, o que você tem que fazer no folho real? Tem que fazer no folho real uma correção, uma atualização da informação do atual proprietário, daquele que passou a ser proprietário após a morte. Então, perceba, vai ser um registro, não vai ter caráter constitutivo, vai ter caráter declaratório, ok? Vai ter caráter declaratório. Mas primeiro tem que entrar o quê? Tem que entrar a certidão de óbito. E é uma verbação aí, gente, obrigatória. Não é aquela verbação facultativa, porque a gente ainda tem no registro de imóveis averbações facultativas e obrigatórias. Por exemplo, aquela que eu falei da ação judicial, premonitória, né? Ela é facultativa. Se o credor quiser proteger o seu crédito, ele vai ter que tomar essas medidas. Caso ele não faça, ele não vai ter proteção. Agora, o registrador de imóveis, ele não vai praticar nenhum outro ato de disposição do imóvel se não ingressar antes o quê? A certidão de óbito. Para corrigir, atualizar, melhor porque não tinha nada errado, atualizar a informação de que o proprietário que está na matrícula não tem mais personalidade jurídica, não é mais proprietário e a propriedade transferiu-se para outra pessoa. E aí o registrador vai ficar esperando um outro título, que é o formal de partilha, ou a escritura de adjudicação, ou uma adjudicação, né, judicial imobiliária, para declarar na matrícula, porque é o ato declaratório, declarar na matrícula quem é o novo proprietário. E a partir daí, então, esse imóvel, depois de registrado, ele vai ter o quê? A disponibilidade. A partir daí, ele vai passar a ter a disponibilidade jurídica. Por quê? Porque até então, ingressa com a certidão de óbito, ok, ingressou com certidão de óbito. Opa, quem é o dono? Faleceu. Mas quem é o dono novo? Quem é o atual? Já existe, mas essa informação ainda não está no folho. Ela tem que ser atualizada. E esse imóvel só vai ter disponibilidade a partir do momento que ingressar esse novo título, declarando, e aí sim o registrador vai declarar, vai dar publicidade erga omnes para quem é o atual proprietário. Veja que é um registro declaratório, não constitutivo, e é no registro de imóvel. Guarda isso. Porque se vier uma pergunta, todo título registrado na matrícula do imóvel, ele é constitutivo. Por quê? Porque os direitos reais só se adquirem através do registro. Intervivos, tá? Causa morte, não. Então, cuidado. Então, você tem que ficar de olho nessas pegadinhas na prova. Legal? Gente, eu vou avançar, porque a gente já está aqui. Se deixar, a gente vai falando, né? 24 minutos já foram. Mas, assim, eu quero que você faça essas conexões, porque isso é importante. É a questão da maturidade que você tem que levar para a tua prova, de conectar as especialidades e o direito civil como atividade notarial registral. Beleza? Então, aqui vocês vão ver que existem as averbações, tá? Então, a competência territorial é definida pela circunscrição imobiliária. Então, assim, qual é a
a competência material a gente viu, agora qual é a competência territorial do registrador de imóveis? É aquilo que tiver definido na organização judiciária do Estado. E essa organização é feita por lei estadual, com iniciativa do Tribunal de Justiça. Então, é projeto de lei apresentado à Assembleia, mas sempre vai ser por lei. Perceba, competência absoluta. Então, o registrador não poderá praticar atos no seu cartório que seja de imóveis fora da sua área de circunscrição, ok? Então, delimitada por lei estadual com iniciativa exclusiva do respectivo Tribunal de Justiça. E agora, uma novidade muito recente, muito de finalzinho agora, resolução 609 de 2024 do CNJ diz o seguinte: o CNJ tirou a autonomia absoluta e exclusiva dos tribunais de justiça dos estados de montarem um projeto de lei e enviar direto para a Assembleia sem submeter antes ao CNJ. Então, os tribunais sempre fizeram isso. Tem que alterar a delimitação, tem que criar serventia. Tudo agora, o CNJ decidiu, tudo agora. Por quê, gente? O que acontece? Já havia esse controle, a própria resolução fala isso, já havia esse controle para reestruturação judicial nos estados. Então, o tribunal quer fazer aí uma alteração, criar uma nova estrutura, mexer em alguma coisa e tal, papapá. Ele sempre teve que se submeter esses projetos de lei ao CNJ. Isso acontecia na estrutura judicial, mas na extrajudicial não. E aí a resolução fala isso, né? A resolução fala que, considerando que na judicial já é feita e que o judiciário ele detém essa outorga, fiscalização sobre a atividade notarial registral também, então os tribunais também têm que seguir o mesmo procedimento. Quando quiser alterar qualquer coisa relacionada à atividade extrajudicial, tem que submeter a um parecer de mérito do CNJ. Quero criar outra serventia numa comarca, submeter ao CNJ. Missão de mérito, fazer um estudo e enviar para o CNJ, antes de apresentar o projeto de lei à Assembleia. Eu quero reestruturar a área de competência de um RI e passar para outro. Criar um novo RI e aí vou delimitar qual é as... O que o CNJ está fazendo, na verdade? Ele tá meio que buscando essa uniformização e aumentando a transparência, a uniformidade, evitando procedimentos arbitrários pelos tribunais de justiça nos estados, tá? E também evitando desvio de finalidade. Tá? Desvio de finalidade, de repente, para beneficiar A ou B ou C. Não quer dizer que isso aconteça efetivamente, mas o CNJ está se prevenindo nesse sentido e dizendo o seguinte: não, traz para cá, nós vamos analisar, fazer análise de mérito. Por que está se constituindo uma nova serventia numa comarca onde tem lá uma serventia prestando serviço de forma adequada e tudo mais? Qual é a justificativa? Tá? Qual é a justificativa? Há algum desvio de finalidade ou não nisso? Então agora, a partir de dezembro agora de 2024, todos os projetos de lei, guarda isso, todos os projetos de lei que visem alterar qualquer coisa na atividade extrajudicial nos estados tem que, primeiramente, ser enviado ao CNJ para uma análise de mérito, análise técnica de mérito, num parecer, para depois, aprovado lá, ser enviado para a Assembleia Legislativa do Estado. Ok? Guarda isso, resolução 609, tá bom? E isso vai bem ao encontro do que vem de como vem se posicionando o CNJ. Numa busca de uniformização. O que é a prova do ENAC? É uma busca de uniformização. Tentar deixar a coisa bem uniforme em todo o território nacional, para que não haja discrepâncias. Né? E o que é o Código Nacional de Normas? Eu entendo que é uma valorização da atividade extrajudicial, é entender que o foro extrajudicial tem a sua finalidade, tem o seu propósito, tem a sua atividade, é regulado realmente pelo
pelo Poder Judiciário, fiscalizado pelo Poder Judiciário, mas isso em âmbito estadual, né, claro, mas também em âmbito nacional. Então, é buscar uniformização até para trazer mais segurança jurídica, porque se o foro extrajudicial está atrelado ao judiciário e nós temos, principalmente como base da nossa atividade, a segurança jurídica, ela não pode ser discrepante, não pode haver discrepância nos estados. Tá? Não pode uma coisa ser regulada de um jeito no estado, no outro ser regulada de outro, no outro ser regulada de outro. Então, assim, são atendimentos extrajudiciais jurisdicionais diversos. Então, a cada lugar, ou seja, o habitante ou o morador de uma determinada comarca tem um tratamento diferente por morar naquela comarca. Se ele mudar, ele vai ter um tratamento notarial registral diferenciado. Não poderia, deveria ter uma uniformização, e é isso que eu entendo que o CNJ vem buscando cada vez mais. Tá? E aí, nós temos aqui, então, a Lei de Registros Públicos, tá? Aquela questão da competência territorial e aqui a resolução, ó. Artigo 3º e seguinte, ó, determina que a criação, desmembramento, extinção ou organização territorial das serventias só podem ocorrer, tá? Beleza? Então tem que ter aí o acompanhamento técnico. Deixa eu até buscar aqui, peraí, só um pouquinho, confirmar aqui. Ah, beleza. Eu trouxe aqui para vocês, ó, a resolução 609. Olha aqui, ó, determina aos tribunais de justiça o envio ao CNJ dos anteprojetos de lei relativos aos serviços notariais de registro sob sua fiscalização, para elaboração de parecer de mérito antes do encaminhamento ao Poder Legislativo local. Tá bom? E aí, nas considerações, ele colocou aqui, ó, considerando que os anteprojetos de lei de criação de cargos de magistrados, servidores, cargo em comissão, funções comissionadas e unidades judiciárias são encaminhados ao CNJ para aparecer antes da remessa ao Legislativo e que a mesma lógica deve se aplicar aos anteprojetos da lei considerados atividade notarial de registro. Então, assim, se tudo que é da estrutura judiciária vem para o CNJ com parecer, qual é a lógica de quando isso ocorre na atividade notarial registral, ela não vir para cá? Então tem que ir. Aí está aqui, ó, os tribunais de justiça devem encaminhar ao Conselho Nacional de Justiça os anteprojetos de leis relacionados ao serviço notarial de registro sob sua fiscalização, inclusive os que tratam de emolumentos e suas atualizações, para elaboração de parecer técnico antes do encaminhamento ao Poder Legislativo. Beleza, gente? Então, os processos administrativos de parecer de mérito sobre anteprojetos aos quais se aplica essa resolução serão distribuídos ao corregedor. O corregedor nacional ele tem um prazo de 60 dias, tá, para proferir o seu voto, a contar do protocolo. Se isso não ocorrer, aí sim o tribunal local pode enviar o projeto para o legislativo. Ó. Caso não seja observado o prazo, o anteprojeto poderá, tá vendo aqui, ó, ser apresentado pelo órgão do Poder Judiciário ao Legislativo, independentemente do parecer do CNJ. Mas a regra tem que ter o parecer, ok? Guardaram aí? Botei aqui só para vocês, porque isso aqui ficou equivocado aqui, ó. Na hora que transcreveram aqui, ficou equivocado. Ah, então vou tirar aqui o caderno de vocês, tá bom? Bom, jurisprudência administrativa do CNJ reforça que alterações, então, ó, alterações unilaterais por atos administrativos, ainda que de corregedoria, não são inconstitucionais, ou seja, não pode ter alteração por atos, alteração que eu digo aqui, de competência, tá? Alteração de competência, seja ela material, seja ela territorial, não pode ser feito por atos infralegais, tá bom, gente? Beleza? Então aqui tem aqui a possível pegadinha, tá? Caderno agora, a parte 2. Ó, que nós estamos na parte 1, já foi 34 minutos. Mas essa daqui é mais rápida, atribuições do oficial de registro, né? Então, o registrador de imóveis é delegado pela função notarial registral, investido em concurso público, atua com independência técnica, sob fiscalização do Poder Judiciário e Corregedoria. A gente já falou isso em outras aulas, vai repetindo. Por quê? Porque é importante, tem que estar batendo isso. Tá? As principais atribuições do registrador: qualificar juridicamente os títulos antes do registro,
registrar os atos previstos lá no 671, averbar os atos do 672, que é exemplificativo, guarda isso. O 671 é taxativo e pode ser que tenha registro que não esteja no 671, tá? Pode ser, mas tem que ser por lei estrita, porque o rol é taxativo, ok? Emitir nota devolutiva fundamentada, diferente do que acontece com a averbação, tá? A averbação, você vai ver que é um rol exemplificativo. Tudo aquilo que, de alguma forma, alterar, mudar, levar informações, comunicar alguma coisa na matrícula que seja juridicamente relevante, pode ser averbado, tá? Então, o registrador vai ter essa autonomia baseada no princípio da rogação ou princípio da instância. Se aquele interessado juridicamente por colocar a informação ali, ele tem realmente interesse jurídico para inserir a informação, o registrador pode averbar, sabendo e deixando claro, inclusive na própria, cientificando, inclusive quem está solicitando a averbação, de que ele responderá por qualquer tipo de excesso de informação na matrícula, ou de informação indevida, ou de informação que cause prejuízo aos detentores de direitos reais. Isso aí está lá na 13.097, claro isso. Por exemplo, a pessoa pode pedir ao juiz uma autorização para colocar lá uns gravames, ou não digo nem gravame, né? Informar na matrícula o processo que está em andamento. Nas matrículas, imagina a pessoa tem 4 imóveis. Cada imóvel vale aí 500 mil reais. E lá tem uma ação de execução, ou então tem uma ação em andamento, numa cobrança de dívida trabalhista que dá aí 400 mil reais. E ele pega todas esses imóveis e averba essas informações em todos eles. Gente, o que tem aí? Tem um excesso, um abuso de direito que pode ser responsabilizado. E ele pode ser responsabilizado por esse abuso. Outra coisa, digamos que ele não saiba o valor do imóvel e ele foi lá e colocou lá em 3, 4 imóveis. O próprio devedor foi lá e apresentou o imóvel como garantia, deu um imóvel em garantia da dívida, ou alguma coisa nesse sentido, ou então o próprio juiz já foi lá e já penhorou um dos imóveis. O que esse credor tem que fazer? Ele tem a obrigação de ir lá e fazer o cancelamento das informações, averbar o quê? Ele vai lá e cancelar aquelas informações que ele colocou nas outras matrículas, porque já tem um imóvel garantindo aquela ação, por exemplo. Digamos que o juiz já foi lá, já constatou que a penhora de um dos imóveis é suficiente para pagar a dívida. O que ele tem que fazer? A obrigação dele? Retirar. Do mesmo jeito que ele colocou, ele vai ter que ir lá e retirar. Se não fizer isso, responsabilidade civil, perdas e danos e tudo mais, tá? Por quê, gente? Não pode abusar do direito. Então, há possibilidade de ingressar com a informação na matrícula, mas você tem que usar de forma comedida, tá? Comedida. Emitir nota devolutiva fundamentada, tá? E você sabe que a nota devolutiva fundamentada pode abrir a possibilidade de suscitação de dúvida. Então, assim, claro, eu vou estar falando de suscitação de dúvida em outros momentos, vou estar, mas aqui sempre eu vou buscar bater no principal da suscitação de dúvida, gente. Principal. Primeiro, quem suscita a dúvida, emitindo nota devolutiva fundamentada, devolvendo. Você devolve lá um título com exigência para o apresentante. Aí o apresentante vai suscitar dúvida? Sim ou não? Não. Apresentante não suscita dúvida. A suscitação de dúvida é ato de competência. Competência de quem? Do registrador, do delegatário. Perceba que não é só aqui também no registro de imóveis. Lá no notas, o tabelião de notas pode suscitar dúvida ao juiz? Existe a dúvida registral? Não, existe a analogia. Lá não é registral, porque ele não está registrando, ele está lavrando uma escritura, mas se surgir uma fundada dúvida ou um questionamento da outra parte, exigindo a lavratura de uma escritura, e o tabelião vê que há ali um impedimento, que tem ali uma violação legal, e aí o que ele pode fazer? Ele pode, então, oferecer à parte a suscitação de dúvida, porque, em regra, o tabelião nem tem dúvida. Né? Ele já sabe, tu está violando. Não, mas aí eu tenho direito. Não, só tenho direito, por exemplo,
de suscitar dúvida. Se o senhor quiser, eu faço a suscitação de dúvida ao juiz, encaminho ao juiz, e o juiz, então, vai decidir. Existe a possibilidade? Existe. Você pegar lá a resolução 35, não lembro aqui efetivamente o artigo, acho que é o parágrafo 2º do artigo, eu não lembro agora o artigo, mas vai lá e bota lá, dúvida, por exemplo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Espera aí um pouquinho. Olha aí, gente, voltei. É bom aqui esse programa que a gente está usando aqui, que a gente dá uma pausa, né? Volta. Voltei, olha aqui, ó. Eu trouxe aqui para vocês artigo 12, lá da resolução 35 de 2007. Só que ela sofreu, gente, ela está totalmente alterada pela resolução 571, tá? Você está vendo, ó, tá cheio de azul aí. O que é esse azul todo aí? Tudo alteração da resolução 35 pela resolução 571. E aqui, você vai ver aqui, ó, olha aqui, ó, dúvida. Olha aqui, artigo 14, olha aqui, não, artigo 12, quando a gente está falando aqui de inventário e partilha consensuais, né? Só que tem envolvido aqui, a possibilidade de envolver é menor, né? Então aqui a gente está falando inventário e partilha com testamento ou sem testamento. Tem as duas possibilidades aqui, mas o testamento agora não proíbe, não inibe mais que seja feita por escritura pública. Então, eu posso fazer escritura pública de inventário e partilha, em caso de testamento, em havendo testamento, sim. A gente tem uma aula só sobre isso aqui, falando, explicando, mas é possível sim. E aí, nesse caso, a 571 traz aqui, ó, se houver, olha aqui, ó, que diz aqui, ó, sempre que o tabelião tiver dúvidas quanto ao cabimento da escritura de inventário e partilha consensual, deverá suscitá-la. Aqui, ó, deverá suscitá-la. Suscitá-la. A quem? Ao juiz competente em matéria de registros públicos. Olha aqui, ó. Tá bom? Beleza? Então ele vai suscitar dúvida. Existe a possibilidade de suscitação de dúvida. E a suscitação de dúvida, gente, é para o juízo competente em matéria de registros públicos, ok? Perceba, aqui é o tabelião. Aqui é o tabelião suscitando dúvida. Aqui, ó. Tabelião suscitando dúvida. Então não é só o registrador, não guarda isso aí, não é só o registrador que pode suscitar dúvida, o tabelião também pode suscitar dúvida, tá? O do registrador está aqui lá no 98, né? Mas guarde isso, que é principal. Quem suscita dúvida é o delegatário, não é a parte. Ela requer a você que suscite dúvida ao juiz. Então você pode abrir para ela, ó, se quiser, eu posso levar o caso ao juiz. A gente tem aí alguns casos fora que é a possibilidade de suscitação de dúvida inversa, quando a pessoa vai direto ao juiz e aí ficaria configurado pela doutrina que seria, já que o ato é de competência do registrador, do delegatário, quando o requerente faz direto ao juiz, haveria uma inversão do procedimento de suscitação de dúvida. Tá? Mas não sei se isso seria objeto da nossa prova, porque, em tese, isso, né, defendido pela doutrina, mas acontece muito em São Paulo, por exemplo, e não está aqui no nosso Código de Norma Nacional essa possibilidade. Mas guarda essa informação, uma possibilidade de situação de dúvida inversa, caso a parte vá direto ao juiz e tal, você guarda isso. Mas quem é que é competente por fazer a suscitação de dúvida? O delegatário, e não a parte. Não é ela que faz suscitação de dúvida contra o tabelião, tá? Porque ele negou o título. Ela solicita ao tabelião e ele que vai suscitar dúvida ele suscita a dúvida abrindo prazo para que ela responda, faça a apresentação de documentos suficientes para defender a tese dela, porque ela acredita que o título é registrável ou é lavrável, né, lá no Notas, e é enviado então para o juiz. Ok? Beleza? Guarda isso, suscitação de dúvida é competência do delegatário e não da parte. E aí, por que é importante isso, professor? Vamos lá. Porque, gente, se na questão vier a dúvida foi improcedente ou a dúvida foi procedente, a improcedência e a procedência tá ligada a quem? A parte ou tá ligado ao delegatário?
Porque se é ele que está suscitando dúvida, perceba, ele negou. Mas é ele que está com dúvida. Legal? Quando ele é o competente, é ele que está com dúvida. Legal? Beleza? Então, a procedência e a improcedência está relacionada a ele. Tá? A dúvida é procedente? Não. É improcedente. Se é improcedente, o ato tem que ser praticado. Por quê? Ele que está com dúvida. E a dúvida dele não procede. Tá? Ele que está com dúvida e a dúvida dele procede. Se a dúvida procede, nega o ato. Se a dúvida não procede, tem que registrar. Só que aí, perceba, ele levou a dúvida para o juiz. O juiz é que decidiu. Então, inclusive, quando você... Eu escrevi um artigo há muitos anos sobre isso, né? Fazendo, inclusive, a comparação da situação de dúvida no Brasil com outros ordenamentos jurídicos. Né? Comparei com a Espanha, comparei com o Peru, Argentina, na época, eu não lembro quais países mais. Que, na verdade, o que é o procedimento de dúvida? É um recurso administrativo. Só que aqui no Brasil, a competência por lavrar esse recurso é do próprio registrador. E ele se diz na dúvida. Ele se diz em dúvida. Né? Por isso se chama suscitação de dúvida, que não é muito coerente. Né? Se você for para outros países, inclusive, não vai nem para o juiz de registro público, vai para um tribunal, né, registral. Tem alguns países que tem tribunal registral, notarial registral, para fazer essas decisões de recursos administrativos no âmbito do extrajudicial. Só que aí, aqui, ele é um recurso administrativo, tá? Só que é chamado de suscitação de dúvida, de competência do tabelião. Por que é importante a competência? Porque a procedência e improcedência está ligado ao delegatário. Se a dúvida é procedente, eu nego. Se a dúvida é improcedente, eu tenho que registrar, mas eu tenho que registrar conforme determinação de quem? Do juiz. Então, vou lá, vou colocar com objeto de suscitação de dúvida e tudo mais, vou fazer o registro, mas conforme determinação do juiz dos registros públicos. Tá? Por quê? Porque o meu posicionamento foi contrário. E aí é interessante, porque cabe recurso. Porque, outra coisa, guarda isso, da suscitação de dúvida, advém uma decisão. E essa decisão judicial chama-se chama-se sentença. Eu já estou indo para lá para frente. Sentença. E contra a sentença cabe o quê, gente? Apelação. Em tese, quem é que pode apelar? A parte. Porque o registrador, qual é a lógica do registrador apelar? Não tem. Ele vai lá e cumpre. Não tem apelação. Em tese, não tem. Por quê? Porque já não está cumprindo um ato sob o livre-arbítrio dele. Não é ele que efetivamente está praticando aquele ato agora. Aquele ato está sendo praticado por determinação judicial. Foi o juiz que determinou que fosse praticado. Pronto. Tá? Beleza? Então, assim, a quem caberia a apelação? Caberia a apelação à parte e caberia em caso de procedência da dúvida. Ok? Tranquilo? Sei que assim é bastante informação, bastante coisa. Para quem já é da área, fica um pouco mais fácil, vai limpando algumas coisas, né? Fazendo uma faxina em termos de informação. Para quem não é, tudo novo, né? Então, mas tendo dúvida, pode estar mandando para mim. Exercer o dever de publicidade, expedição de certidões, livros, responsabilizar-se pela escrituração e conservação dos livros, recusar o registro de títulos com vícios formais e materiais, então, mesma coisa, citação de dúvida depois. Colaborar com o poder público. Isso aqui é importante, tá, gente? A colaboração do registrador, não só do registrador, do tabelião, como um todo, a atividade notarial registral, ela colabora muito com quem? Com os órgãos estatais de fiscalização, né? A Unidade de Inteligência Financeira, Ministério Público, Receita Federal, por exemplo, a DOI, que é comunicada, todo ato de operação imobiliária é informado à DOI para a Receita Federal, tá? Todos o CNJ, com a Justiça Aberta e outras informações mais, a colaboração com o poder público é muito forte. Principalmente o RCPN, né? A RCPN, né? Todos os atos as informações são espraiadas para vários órgãos de controle estatais, para políticas públicas mesmo, entendeu? Então, a natureza da atividade notarial registral, ela é híbrida, né, gente? O que é essa híbrida? A atuação do oficial, ela não é
simplesmente jurídica. Ela é técnica, ela é jurídica, ela é administrativa e ela é social. Ela é técnica quando o oficial aplica os requisitos do título, aos requisitos do título, ele aplica o título ao folho real, ele tem que fazer toda aquela questão da qualificação, não só o princípio da legalidade, né? Mas ele verifica o quê? Todos os requisitos do título para o ingresso no folho real. Então ele faz uma análise técnica, muito técnica, jurídico-técnica, né? Então, assim, o jurídico especializado. Como agente jurídico faz o controle de legalidade o tempo todo, fazendo controle de legalidade, mas tem um controle técnico muito grande também. Além disso, ele é gestor documental, por quê? Porque ele faz toda a gestão documental, administrativa, né, autonomia administrativa e financeira da serventia, mas ele faz um controle físico e digital que está sob a responsabilidade dele e que é de... ele tem um cunho, né, histórico, tem um cunho de segurança jurídica, e ele tem que fazer o quê? Guardar todo esse acervo, tem que ter uma segurança digital e física muito grande, todos os cuidados. Então, assim, a gestão documental é muito grande, tem que ser feito pelo registrador e pelo notário, porque é isso que dá a segurança jurídica na atividade notarial registral. E ele é um colaborador do Estado. Por quê? Ele, com esse sistema de informação, ele ajuda na prevenção de fraude, lavagem de dinheiro, a regularização fundiária, a questão, por exemplo, do subregistro. Então, assim, existe todo um trabalho também social feito pelos notários e registradores. Aí aqui tem mais alguns princípios, a gente já falou vários, já repeti isso aqui 200 vezes. Escrituração, ordem de serviço e conservação, aqui vai falar dos livros, né? Aquilo que eu falei, essa escrituração como eixo da organização registral. Né? A escrituração do registro de imóveis é o conjunto de atos que formalizam os lançamentos, registros, averbações, remissões, encerramento dos livros obrigatórios, a questão da matrícula, gente, que concentra tudo ali em termos de garantia e segurança jurídica de quem é o proprietário. Quem é que garante propriedade no Brasil hoje, gente? Atividade notarial registral é o registrador de imóveis. É o registrador de imóveis que diz quem é proprietário. É ele que dá segurança jurídica de eu estar aqui, por exemplo, dando aula e ter uma propriedade, por exemplo, lá no Rio de Janeiro e ninguém tomar minha propriedade desde que ela compra a função social. Porque lá no livro do registrador de imóveis está dizendo que eu sou proprietário. E essa propriedade só se transfere se eu assinar um título translativo dessa propriedade. Senão, essa propriedade vai ser minha ad eterno, perpetuamente. A perpetuidade, inclusive, é uma dos princípios, uma das características da propriedade, a perpetuidade. Ela é tão perpétua que ela vai passando de sucessores, de geração para geração dentro da mesma família, se não for alienado, se não for vendido. Perceberam? Então isso é o quê? Perpetuidade. Claro que para mim vai ser vitalício enquanto eu estiver vivo, mas vai passar para minha geração, que vai passar para outra, que vai passar para outra. Então a propriedade, ela é perpétua. Só que aí o que acontece? Ela tem que cumprir função social. E quem garante que ela vai ser minha enquanto eu cumprir função social? O registrador de imóveis. E quem também garante, garante não, né? Hoje sim, quem garante que quem está cumprindo a função social no meu lugar, porque eu estou sendo negligente, não estou cumprindo função social, abandonei a propriedade, tem alguém cumprindo no meu lugar. Quem garante que efetivamente ele que está cumprindo a função social, que é determinada pelo Estado, passará a ser proprietário? O Estado é que vai legitimar, ou não digo nem legitimar, mas reconhecer e dar legitimidade para a disponibilidade, fazendo reconhecimento desse titular de domínio, né, ali com ânimos domini, posse mansa e pacífica durante X tempo, já cumpriu, já é o novo proprietário, essa propriedade ela já transferiu titularidade, de fato, mas de direito depende de reconhecimento estatal. Quem é que vai garantir isso? O registrador de imóveis, junto com o tabelião. Porque o tabelião vai fazer uma ata notarial, reconhecer. Isso é o que, gente? Regularização fundiária. Isso é regularizar as propriedades que estão irregulares, que foram abandonadas, ocupadas por outras pessoas e que precisa resolver. Precisa, porque enquanto não se resolve, não há disponibilidade, não há circulação de riqueza. Aquele que está morando lá
Ele não conhece, ele não consegue, por exemplo, investir na própria propriedade para melhorar com crédito bancário, porque quando ele vai ao banco, o banco vai perguntar: cadê a matrícula? Pergunta lá ao registrador quem é que é o dono. Aí o registrador diz: não é ele, é Tício. Se é Tício, ele não consegue então que crédito para poder investir naquela propriedade, porque Tício continua constando no acervo. Quem é que vai corrigir isso? A partir de agora, com a desjudicialização, o registrador de imóveis é acompanhado do notário, com a ata notarial de uso capião, com mais instrumentalização, com mais um processo extrajudicial seguro, onde é cabível a ampla defesa, contraditório. Vocês vão ver lá, porque tem todo um contraditório, tem todo um processo, um devido processo legal extrajudicial no reconhecimento da propriedade por uso capião. Todo um devido processo legal, onde é garantida ampla defesa contraditório. Por quê? Porque você tem que ter ata, você tem que ter a ata notarial, você tem que ter você tem que ter o. Oh, meu Deus! Você tem que ter a. Ai, fugiu aqui a palavra, mas. Ui, esqueci. Apagou aqui. Apagou, deu um apagão. Você tem que ter ali a planta. Opa, veio a planta. Pô, palavra tão fácil, né? A planta com as assinaturas, anuências dos confrontantes, a anuência de quem tem direito real sobre o imóvel. Ah, não veio, não compareceu, aquele que tem direito real não assinou. Então, o que o registrador vai fazer? Ah, vamos tentar localizar todos eles para que eles façam a anuência. Pode fazer isoladamente? Pode fazer em ata notarial? Pode fazer em escritura separada, inclusive por tabelião de outro município? Pode fazer, a pessoa está morando em outro município, ela pode fazer lá uma escritura declaratória? Pode. O tabelião de lá pode fazer lá, juntar o documento, fazer uma ata notarial do que ele está constatando para poder inserir nesse devido processo legal? Pode. São complementares. Pode. E aí, mesmo assim ainda está faltando gente. Então, o que, o registrador vai fazer? Vai mandar notificar. Então, vai lá, notifica, faz a notificação. Ó, você tem um prazo de 15 dias para se manifestar. Caso não se manifeste, vai ser considerada o seu silêncio como anuência para o procedimento de uso capião. Aquilo vai ser publicizado, vai mandar ata notarial, vai mandar o procedimento para que todos tomem conhecimento. Ninguém impugnou, ninguém veio, ninguém se manifestou. O registrador vai dar seguimento e vai fazer o reconhecimento. Não achou lá os notificandos, não foram encontrados. Então, o registrador vai lá, vai publicar em edital, numa primeira vez com 15 chamamentos de 15 dias. Não, mesmo assim não encontrou, vai fazer um novo chamamento de mais 15 dias. E aí sim que ele vai poder botar o procedimento para frente, o processo para frente. Então, percebam, sempre teve impugnação. Ele vai pegar esse pessoal todo, quem impugnou e tal, vai levar para uma mesa, vamos fazer uma conciliação, vamos fazer uma mediação, vai tentar resolver. Não conseguiu resolver, a última hipótese conseguiu resolver, aí sim vai para o juiz fazer a decisão heterocompositiva, ou seja, a decisão adjudicada, que ela é imposta, porque, na verdade, o registrador estava cuidando de tudo isso de forma como? De forma autocompositiva. Ele estava buscando ali, na verdade, a anuência de todos, a assinatura de todos, a concordância de todos, para que todos concordassem com o procedimento. Essa era a finalidade dele. Veio a ata notarial, pegou tudo, pegou as informações, levou para dentro do processo, devido ao processo legal, com ampla defesa e contraditório. Então, quem queria contradizer, podia contradizer, quem queria se defender, podia se defender. O registrador pode chamar todos de sentar e conversar e chegar num acordo se houver discordância, se houver conflito. Veja que mesmo diante de conflito, pode ser resolvido. Agora, o conflito não foi sanado, não foi mediado, não foi conciliado, aí sim vai então para instância judicial e já vai todo instrumentalizado, aquele processo, devido processo extrajudicial, todo instruído, já vai direto para o juiz então poder tomar a decisão da melhor forma possível, com toda a instrução que já foi feita pelo oficial registrador. Perceba aí o papel eficaz, eficiente, o papel social do registrador na regularização fundiária
do Estado brasileiro, ok? Beleza, e aí a gente avança aqui e fala dos livros, né? Eu já falei dos livros, protocolo 1, registro geral 2, registro auxiliar 3, os indicadores real e pessoal 4 e 5, tá bom? Os indicadores reais e pessoais, gente, eles têm que estar conectados, indexados, o real indexado aos imóveis e o real pessoal indexado aos titulares, aqueles que participaram dos atos, ok? Cuidado que não existe livro 6 aqui, não existe só 5 livros, tá? Existem livros novos que ocorreram e surgiram lá no RTD, tá bom? Mas aqui não. A numeração dos livros, gente, sempre sequencial, cronológica, ininterrupta. Prenotação é obrigatória, nenhum ato pode ingressar no registro de imóveis sem ter prenotação, porque a prenotação, inclusive, ela está ligada ao princípio da prioridade. Quem primeiro ingressa com um título, ele tem preferência, prevalência sobre o título que é prenotado posteriormente. Então, a prenotação vai dar a ordem de preferência e de prioridade dentro da atividade notarial e registral, tá bom? Aqui, principalmente, nos registros, né? Principalmente, registro de imóveis, então, por quê? Porque os títulos podem ser conflitantes, podem ser divergentes, né? E aí, qual que vai prevalecer? O que ingressou primeiro, foi qualificado primeiro, tá? Conservação e arquivamento, tá? Beleza, conexão dos princípios, aí eu trago a conexão dos princípios. E se faltar alguma coisa, gente, depois você traz para mim. Publicidade e certidões. Aqui a gente tem que tomar cuidado, já estamos com 1 hora, né, gente? Esse livro, esse caderno ficou bem grande, com muita informação, né? A publicidade como princípio e garantia, tá? Publicidade do registro de imóvel é erga omnes, guarda isso. Tudo que ingressa é para conhecimento geral, tá bom? Agora, existe possibilidade de mitigação? Vocês vão ver aqui que existe possibilidade de mitigação, principalmente agora pela LGPD. E o que é essa mitigação? Muitas vezes aqui você vai ter atos que você vai ter que dizer qual é a finalidade, porque em tese, nos registros públicos, você pode solicitar uma certidão sem dizer qual é a finalidade. Tá? A publicidade é ampla, mas não absoluta. Deve ser qualificada, proporcional e vinculada à finalidade legítima, respeitados os limites legais da LGPD. Tá? Então, por exemplo, se você olhar o 19 lá da Lei de Registros Públicos, você tem direito de obter certidões de um inteiro teor de uma matrícula de um imóvel sem necessidade de justificar o interesse. Ah, por que só quer a certidão? Não interessa, tá? Isso é possível ainda, tá? Inteiro teor atual é possível ainda. Agora, eu quero a certidão dos atos de transcrição para trás, que pegue todos os atos para trás, uma certidão que, além do inteiro teor, pegue todo o histórico do imóvel, precisa de justificativa. Eu preciso de certidão que... e aí o prazo da certidão, né, 5 dias, prazo da certidão. Eu tinha até feito aqui uma anotação da questão dos prazos, mas tem os casos aqui que a gente tem lá do Código de Normas, né? Por exemplo, está no Código de Normas, eu quero certidão em bloco, precisa de finalidade. Eu quero certidão de documentos arquivados no RI, mas que não está arquivado por determinação legal do RI. A LGPD diz que tem que ter justificativa. Digamos, um documento que não era obrigado você ter ali, mas aí, naquele ato, ingressou aquele documento junto. Tá? Então, guarda isso. Atos anteriores da cadeia filiatória. Né? Além do inteiro teor atual, você quer, da matrícula atual, você quer para trás. Tem que ter. Eu quero uma certidão exclusiva dos indicadores. Né? O indicador real ou o indicador pessoal. Você quer só de lá. Tem que ter finalidade. Se for exclusivamente de indicadores, tem que ter. Além de você ser qualificado, você tem que ter a justificativa. Guarda isso, gente. Sempre que uma pessoa pedir uma certidão na atividade notarial registral como um todo, ela precisa ser qualificada. Isso é o quê? Rastreabilidade de quem pegou a certidão. Hoje há uma necessidade muito grande nesse sentido, tá? Para a proteção de dados, principalmente. E o uso
que vai ser dado ao dado que foi pego. Então, precisa de identificação. Agora, eu não preciso justificar todos os casos. Alguns casos vai precisar justificar por que você quer essa certidão. E quando você precisa justificar, você diz a finalidade, qual é a finalidade? Ou, dependendo da finalidade, o registrador pode negar, né? Ele pode negar, porque a finalidade é para isso. Eu vou avaliar qual é a finalidade. Beleza? Ok? Então, assim, algumas possibilidades, é bom depois nos exercícios, a gente vai fortalecendo isso aí, tá bom? Em caso de recusa indevida à certidão, o interessado pode requerer providências da corregedoria, pode reclamar, tem a reclamação, né? Limites à publicidade, a 13.709 não revogou a publicidade registral, mas impôs critérios de proteção ao uso abusivo e genérico de dados pessoais. Então tem que tomar cuidado. E aí tá aí, aqui que eu trouxe, ó. Botei aqui, ó, regras específicas que está lá no provimento 149. Ó, certidões só podem ser fornecidas com a identificação do requerente. Então, sempre para fornecer a certidão, tem que identificar o requerente no requerimento, tá? E identificar. Então, verbalmente no RI. Não. Tem que ser por escrito. 124. Proibida a emissão de certidões que cruzem dados de múltiplas matrículas, tá? Então, eu quero uma certidão que vai cruzar aqui várias informações de várias matrículas. Não, não pode. Somente aquele sistema de robô, aquela coisa, não pode, cruzando várias matrículas. Eu quero a certidão de inteiro teor atual. Ela pode ser fornecida sem finalidade, sem justificativa. Buscar por indicador pessoal real. Tem que ter justificativa e registro da finalidade. Informações avulsas seguem os mesmos critérios. Eu quero assim, por quesitos. Tem que justificar também. Eu quero essa informação, essa, aquela informação. Mesma coisa, finalidade, tá? Porque, gente, a gente tem aí a rastreabilidade, finalidade e controle. Hoje são exigências obrigatórias para qualquer acesso à informação pessoal, tá? Então, acesso à informação pessoal requer o quê? Rastreabilidade, finalidade e controle pelos órgãos que detêm os dados dos titulares desses dados, tá? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Acesso digital e centrais eletrônicas. Aqui também a gente traz aqui a SERP, né, o sistema de registro de imóveis eletrônico, e aqui a gente tem uma aula que é específica de centrais. Eu vou deixar isso aqui, como a gente já tem 1h07, deixar isso aqui para a aula de centrais. Jurisprudência aplicada, tá? Palavra-chave. Aqui é responsabilidade, a gente falou lá na primeira, gente. Então, eu vou deixar isso aqui para você assistir. Assiste aquela primeira aula nossa, que eu falo lá do tema 777 do STF, falando de responsabilidade. O que eu tenho que guardar aqui? Não vou ler tudo, mas só para fixar, já que você já está aqui. Responsabilidade é objetiva do Estado. Então, o Estado responde objetivamente por todos os atos de tabeliães e registradores. Quando eu falo responde objetivamente, é responsabilidade aqui civil, tá, gente? Civil, não é a penal, não é administrativa. Administrativa, claro que a responsabilidade ela é objetiva, direta. A responsabilidade é direta do tabelião, não é do Estado. Claro que sempre vai se verificar. E aqui não tem jeito, né? Porque a responsabilidade administrativa ela é objetiva. Eu não tive culpa. Vou verificar culpa e dolo? Isso aí é para gradação da penalidade. Mas mesmo você não tendo culpa, digamos que foi o teu preposto que praticou, você vai responder, tá? Responde, então, objetivamente, se houver um nexo causal e houver ou qualquer dano causado aqui na estrutura, mesmo que não seja a responsabilidade civil, mas na estrutura administrativa. Então, guarde, a responsabilidade, ela é objetiva do Estado e em responsabilidade, a gente está falando de responsabilidade civil, tá? No exercício de suas funções, causem dano a terceiro, assentado o dever de regresso contra o responsável. Então, o Estado responde objetivamente e ele entra com ação de regresso contra os tabeliães e registradores. No caso de que dolo e culpa, foi constatado que teve dolo, teve culpa, ele tem que entrar com ação de regresso sob pena de improbidade administrativa de quem não o fizer, tá? Beleza? Então é isso. Tá? Não tem nada mais aqui, tá? Você pode dar uma lida, isso aí
E aí tem os exercícios. Treinem bem os exercícios. Nós estamos com 1h10 minutos. Estou encerrando por aqui, tá? E colocando essa aula lá para vocês. Gente, beijo no coração de todos e daqui a pouco a gente volta com a próxima aula. Um abraço.